Olá, estamos ao vivo nessa manhã da virada, nessa quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, a essas lives. Será uma sequência de lives daqui até o dia 1º de novembro, onde nós vamos fazer várias viradas de chave na cabeça de vocês que querem emagrecer. Pois entendam uma coisa, emagrecimento ele não é um processo único e separado, ele não é um processo isolado dos outros processos da sua vida, porque a partir dele, ele é apenas a vontade. O emagrecimento ele é o início de tudo, ele é a vontade de começar. Mas a partir daí você tem que ir agregando várias e várias chaves na tua vida, vários e vários hábitos diferentes. E o tema dessa primeira live de hoje é: por quê? Por que é tão difícil resistir? Resistir àquela comidinha caseira, aquele docinho, aquele refrigerante, aquela coxinha, aquele salgado, aquele pensamento ruim de que você não vai conseguir, aquele pensamento ruim de que nada vai dar certo na tua vida, aquele pensamento ruim que você já fez de tudo, mas não consegue engrenar o teu emagrecimento. Eu separei aqui alguns tópicos muito importantes que eu quero abordar com vocês. Primeiramente, por que é tão difícil resistir? Primeira coisa, porque toda vez que nós temos que resistir, nunca é uma coisa boa. Como assim, Mariana? Eu tenho que resistir doce, doce é muito bom. Eu tenho que resistir a coxinha é tudo de bom dessa vida, a melhor coisa do mundo é coxinha. Não. Se você tem o sentimento que você precisa resistir aquilo, é porque no seu interior você sabe que aquela coisa ela tá te impedindo de conquistar algo na tua vida. Então, toda vez que você tem o sentimento de resistir, é relacionado com uma oposição. Essa resistência ela está ligada a uma oposição, a um mal na tua vida. Como assim, Mariana? A oposição é ruim? Sim. A oposição ela está te impedindo de conquistar algo. Então, a primeira virada de chave, o primeiro insight vem aqui. Toda vez que você tem que resistir, se lembre que você está tendo que resistir porque é ruim. O que você tem que resistir é ruim. A coisa que você está tendo que resistir é ruim, tá? No cérebro humano, é muito fácil desistir daquilo que tem que ser feito, certo? O que é bom é muito fácil da gente desistir. O que vai fazer bem é muito fácil desistir. O que vai dar resultado realmente é muito fácil. Nós resistimos daquilo que vai te dar resultado. É muito fácil você desistir de uma caminhada, de um exercício físico, de uma alimentação balanceada, de tomar água. Tem gente que não gosta de tomar água, vocês acreditam? Eu tomo milhões de água por dia, mas tem muita gente que não gosta. É muito fácil desistir de tomar água. É muito fácil desistir. Então, no nosso cérebro, olha como que a gente é totalmente do contra. É fácil desistir do que realmente vai fazer bem e dar resultado. E é difícil resistir àquilo que é ruim, que está nos barrando. Tá? É assim mais ou menos que funciona o nosso cérebro. Você acaba se distraindo, muitas vezes, fazendo coisas que nem é preciso fazer. Então, assim, eu marquei de caminhar hoje à tarde. Aí você começa a se distrair olhando o celular, olhando o WhatsApp. Quando você já viu, já tem mais de 15 minutos olhando o WhatsApp. Você se distraiu com a visita que chegou, você se distraiu com uma posição do sol que mudou. E, enfim, você acaba se distraindo com coisas que não são importantes, que você sabe que não são tão importantes naquele exato momento, e acaba não fazendo para não fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, assim, hoje eu tenho que sair para caminhar. Mas antes eu vou ligar para aquela minha amiga que passou mal, antes eu vou dobrar aqueles lençóis que estão ali faz dia, antes eu vou fazer qualquer outra coisa. Então você acaba se distraindo. É assim que acontece. Uma das formas de resistência é assim que acontece, que você não resiste. Não resiste a desistir da caminhada, por exemplo, assim.
Resistir nem sempre tá ligado com resistir ao doce, resistir à tentação, resistir. Não, ele pode ser resistência a várias coisas, né? Por exemplo, tem clientes minhas que já me falaram assim: eu não consigo resistir a falar. Então, sempre tá falando, sempre. Fala mais que a boca, dá opinião quando não precisa, quando vê já falou mais e acaba se complicando em outras situações. Tem gente que não consegue resistir a pensamentos ruins. Eu escutei uma história que falou bem assim, né, numa das narrativas. A menina, ela não conseguia resistir a pensamentos maldosos, a pensamentos vingativos. Ela se separou do esposo, o esposo que traiu ela, e à noite ela ficava imaginando várias formas dele morrer. E ela comentou com a terapeuta amiga dela que ela queria muito se livrar desses pensamentos, mas que ela não conseguia resistir a esse tipo de pensamento. Que pensamentos que você anda tendo que andam te conturbando? Já parou para pensar que muitas vezes nós não conseguimos resistir a pensamentos que nos fazem mal? Quantas vezes nós ficamos pensando, imaginando coisas ruins acontecendo com a gente, coisas ruins acontecendo com quem a gente ama, e a gente sabe que esse tipo de pensamento nos faz mal, e mesmo assim a gente fica abraçado. É a mesma história de ficar abraçado ao cacto. O cacto tá cheio de espinho, tá te ferindo, e mesmo assim você quer ficar abraçado com o cacto. Por quê? Por quê? Né? Exatamente por isso que eu vou. As razões do porquê que a gente faz isso é exatamente o que eu vou descrever aqui hoje. Né? Tem mulheres que não conseguem resistir a um relacionamento abusivo. Ué, como assim? Sim, tem mulheres que são casadas ou que namoram com homens que não tem nada de bom para agregar na vida delas, maltratam, falam mal, brigam, machucam, humilham, e mesmo assim aquela mulher tá ali. Ela não consegue resistir àquele homem. Ela não consegue resistir àquela situação. Por quê? Não faz sentido, né? Eu assisti o replay de uma novela recentemente, do Outro Lado do Paraíso, que mostrava, não sei quem assistiu, se você já assistiu, você comenta que eu assisti o Outro Lado do Paraíso. A menina, ela sofria agressões, o marido batia nela e ela deu 1, 2, 3 milhões de chances para ele. Até que a família dele colocou ela internada num hospício. Só aí que a ficha dela caiu. Que aquele homem não fazia bem para ela. Olha até que ponto a pessoa chegou. Mas por que ela não resistia? Porque quando ele estava carinhoso, quando ele estava simpático, vamos dizer assim, amoroso, cuidadoso, para ela era o melhor momento do mundo. Então ela precisava, nem que seja daqueles 5 minutos, daqueles 2 dias de carinho. Para na cabeça dela fazia sentido, a agressão toda que ela sentia fazia sentido compensar com aqueles 2 dias, com aquelas migalhas de carinho que ele dava. E para ela era muito difícil resistir. Mas o que a ciência fala sobre resistir, né? Vamos entrar um pouquinho na parte científica do negócio. A nossa força pessoal tem limite. Eu mesma já fui uma das pessoas que falavam assim: não, se você quiser, você consegue, né? Se você for de vontade, vem de você. Se você quiser, se você não consegue. Se você não consegue, se você não quiser, né? Resistir a brigar, principalmente com sentimentos ruins, vamos dizer assim, com desenvolvimento, com sair do chão, né? Mas nos últimos meses eu passei uma experiência pessoal interna, uma briga interna muito grande. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu assisti muito vídeo, assisti muito material, treinamento, e que me viraram algumas fichas, né? Então, essa força pessoal, ela tem limite, essa força de vontade. Então, às vezes a gente, não sei quem conhece o Paulo Vieira, né? Ele é uma das pessoas que fala: vai, você consegue, você tem força, olha eu aqui e tal, eu consegui. E fica naquela força, naquela demanda e te extasiando a todo momento, né? Então, quando a gente está em grupo, quando a gente está ouvindo, nós conseguimos essa força.
porque ela não parte apenas de uma pessoa, ela parte de todas as pessoas, né? Mas quando você se encontra sozinho, quando não tem ninguém ali para você apoiar a cabeça, para você pedir um colo, quando é só você, né? Quando é só você fazendo dieta dentro da tua família, tá todo mundo de boa lá comendo e só você tem que resistir, só você que tem que ter aquela força interna. O que acontece? Tem limite. Você cansa, teu cérebro cansa, estafa, né? Então, assim, aquilo vai desgastando de um tanto que você já não quer mais. Aí você desiste. Aí você não consegue resistir a tentação nenhuma. Isso é humano. Por quê? O nosso cérebro, né, ele tem, vamos dividir o cérebro em duas partes para falar desse assunto. Ele tem a parte frontal, que é o neocórtex, né, que é um cérebro mais novo, que é relacionado com as novas experiências, que é um cérebro mais racional, vamos dizer assim, que consegue tomar decisões mais assertivas. E o cérebro primitivo. Essas principais decisões, essas principais objeções, nós vencemos com o neocórtex, com a parte frontal. Só que quando ele se cansa, é como se ele entrasse em stand-by. Pá. Aí vem o cérebro primitivo e toma conta. O que está no cérebro primitivo? Todas as experiências boas que você teve ao longo da sua vida e que já foi arquivada. Tá? Então ele vai dominar. Ele vai exercer a maior função. Então não tem como resistir mesmo. A partir do momento que você fica naquela briga insana de tomada de decisão, eu vou resistir porque eu sou forte, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque isso, ele cansa. O cérebro também é como se fosse um músculo. O músculo não cansa? Então, o cérebro cansa. E quando ele cansa de tomar decisões, ele deixa outras áreas dele decidirem por ele. E são áreas que vão te trazer, que buscam assim, é como se eles chegassem, eles folheassem um arquivo rapidão para aqui, vai. É aqui que tá a solução, é no doce, é na coxinha, é no x-salada, é no bolo, é no fundi, é aqui, vai ligeiro, acalma essa pessoa, sabe? Ele busca decisões lá no passado, né? Quando você era criança, ganhava doce, quando era dia de compra, você comprava tudo quanto era besteira, entendeu? Porque você ficava muito feliz, você ia na escola, dia das crianças, tinha sorvete, tinha isso, tinha aquilo. É nisso. Era um dia muito feliz quando tinha muita comida, né? Vou trazendo o exemplo da comida, tá? Quando a mulher tem que resistir, por exemplo, no caso do agressor. Cara, os dias que ele trata bem ela, né, no caso de relacionamento, os dias que ele trata bem ela fala, não, eu não consigo, né? Então, assim, no mesmo dia que um dia antes ele bateu nela, por exemplo, vamos dizer assim, ela tá frágil, ela tá cansada, ela quer desistir, já jogou tudo pro ar, mas no outro dia ele liga, fala, vamos sair, vamos ter uma noite. A cabeça dela, de tão cansada, de tão nervosa, de tão atormentada, ela vai. Porque ela se lembra que as noites que ele tá romântico, vamos dizer assim, as melhores noites para ela. É por isso que é difícil resistir. A sensação de prazer instantâneo que ela vai ter naqueles 2 dias, ou naquelas 2 horas, ou sei lá, quanto pouco tempo, é muito grande. Então ela não consegue resistir, porque para ela, na cabeça dela, aquilo vai fazer bem para ela. Então, assim, tem muita gente que fala, mulher apanha porque gosta. Vocês não têm noção do trauma, do estrago que um tipo de um manipulador desse faz na cabeça da pessoa. É muito semelhante ao que drogas fazem, ao que o açúcar faz. A sensação de prazer instantânea é muito grande. Então, quando nós colocamos todas as nossas expectativas em nós mesmos, na força pessoal, eu vou vencer porque eu sou determinada. Eu vou vencer porque eu consigo. Você está colocando sua força somente em você. Somente num ponto. Somente em um alicerce.
O emagrecimento, ele é muito mais do que uma coisa. O emagrecimento, ele é muito mais do que virar só uma coisa e aquilo dá certo. Se, né, tá aqui, virou aqui, deu certo. Ele é muito mais que isso. Se fosse tão simples, todo mundo fazia. Dava certo para todo mundo. Se fosse tão simples, mas não é. É muito mais coisas. Ah, meu filho mais novo me chamando. Então não adianta nós colocarmos todas as nossas expectativas somente na nossa força de vontade. Não vai dar certo. Obviamente que não vai dar certo. Vai fazer você desistir em 2 tempos. Mas então, como é que você consegue se livrar de situações que não agregam valor? Como é que você vai conseguir resistir a tentações, a pensamentos ruins? Basicamente, nós temos que resistir, a maior parte do tempo, nós temos que resistir a pensamentos ruins do que a situações tentadoras propriamente ditas. Vocês acreditam? Porque a gente passa a maior parte do tempo pensando, nosso pensamento não desliga, nem quando nós estamos dormindo. Situações tentadoras a gente vem determinada hora do dia, elas vêm e passam, elas não ficam o tempo todo em cima da gente. Pensamento, sim. Então, na maior parte do dia, nós temos que lidar contra sentimentos destrutivos, pensamentos que nos destroem. E muitas vezes a gente quer buscar apoio em alguma pessoa próxima, da família, e essa pessoa não te dá o apoio que você precisa. Aquele apoio que você quer, sabe? A maioria das pessoas, às vezes, só te cobram. Ah, mas você é super evoluída, você é isso, por que você tá assim? Você não é assim, você não fala pra Deus, todo mundo que tem que ser assim, assim, assim. Meu, todo mundo cansa um dia. E às vezes a pessoa ela não vai te dar o apoio, não por culpa dela, mas é porque ela um dia também não foi apoiada. Faz sentido? E ela não teve essa virada de chave, ela não teve ninguém. Às vezes a cabeça da pessoa é tão blindada, tão fechada, que ela é tão vítima. A palavra certa é essa, é vítima. Ela é tão vítima das circunstâncias. Ah, porque ninguém me apoiou, porque eu só fui maltratada quando eu era criança, porque eu só isso, aquilo. Ela fica tão vítima dela mesma que ela não consegue apoiar mais ninguém. Pessoal, a live caiu. Tá voltando agora. A pessoa ela é tão vítima das circunstâncias que ela não consegue mais apoiar ninguém. É onde que as pessoas ao seu redor, ou que buscavam o apoio dessa pessoa, acabam se frustrando, se vitimando também. Ai, ninguém me apoia. Ai, meu marido não me ajuda. Ai, meu... Sabe? Ela aprendeu com as pessoas à volta que ela tem que encontrar alguém para pôr a culpa. Sabe? Não emagreci porque fulano não me apoiou. Não consegui trabalhar porque não tem ninguém que me ajuda com meus filhos. Não consegui tal coisa porque fulano não me ajudou. Sabe? Não consigo emagrecer porque meu marido traz pão para casa todo dia. Fica transferindo, e isso vai virando uma corrente sem fim, fica transferindo a culpa sempre um por outro. Ah, porque eu tive que escutar tanta coisa em tal momento da minha vida. Você não tem noção do que eu escutei. Alguém falou, se ela escutou é porque alguém falou. E ela só tá deprimida, triste, não consegue dar a volta por cima, porque as pessoas machucaram muito ela. Porque ninguém apoiou o emagrecimento dela. E fica nesse choro, sabe? Vítima. Vítima. Querendo ou não, vítima. Aí a pessoa, não, eu não gosto. Aí você fala que é uma pessoa dessa é vitimista, você tem que ver o rebuliço que vira. Mas de qualquer forma, o vício,
em pensamentos que te colocam para baixo é muito grande. Então, lembra que eu falei da mulher que ela ficava todas as noites pensando numa forma do marido dela morrer? Do ex-marido dela morrer? Porque virou um vício. E ela não conseguia resistir a esse vício. Ela não conseguia resistir a esse vício. E esses pensamentos ruins estavam destruindo a cabeça dela. Porque ela sabia que ela não era uma assassina. Primeiro, ela sabia que ela não era uma assassina. Ela sabia que ela nunca teria coragem de fazer isso, mas ela ficava maquinando. Ficava maquinando isso de noite, de noite, de noite. Então, olha como um pensamento tem a capacidade de destruir a pessoa. Sabe? E ela ficava mal, ela começou a ter falta de ar, entre outros sintomas. Eu não sei quem de vocês assistiu os filmes da Suzane Richthofen, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Eu vi uma análise de uma advogada criminalista que é especialista em comportamento pessoal, linguagem não verbal, análise de linguagem não verbal. Ela falou, né? Eu também vi várias outras coisas, eu assisti, eu fiquei pesquisando várias coisas sobre o tema, sobre o crime. Vários analistas falaram que tanto a Suzane quanto o Daniel, quanto o Christian, mais a Suzane e o Daniel que foram quem arquitetaram o crime, né? O Christian chegou na história de gaiato e foi, quando veio a cagada já estava pronta. Eles sozinhos, eles não são, por mais que a Suzane ela seja sociopata, uma coisa assim, eu sei que ela não é psicopata, é outra palavra. Quem souber me fala aqui qual que é a palavra. Por mais que ela tenha esse sentimento psicopata e tudo mais, ela sozinha, ela não seria uma assassina. Entende? Que os assassinos só criaram os assassinos quando os dois estavam juntos, estavam naquela situação que deu esse gatilho neles de assassinarem os pais dela. Então foi os dois juntos arquitetaram. Pensamento ruim alimentado por pensamento ruim, por sentimento ruim. Aí que se deu o gatilho. Pá, e fizeram a cagada que eles fizeram. Voltando ao exemplo da menina que fica arquitetando a morte do marido todos os dias, mesmo ela não sendo, né? Então a Suzane ela não era uma assassina. Mas esse sentimento, esses pensamentos foram crescendo. Teve alguém para incentivar esses pensamentos. Mesma coisa com o Christian. Então eles se completaram. Imagina se essa mulher encontra uma outra pessoa que tem os mesmos, os mesmos sentimentos ruins junto com o marido dela e ela começa a conviver. Sentimento ruim alimentando sentimento ruim. Duas pessoas que não são assassinas começam a tramar a morte de alguém até que aquilo se concretize. Então os pensamentos, eles sim destroem as pessoas. E como que nós podemos, voltando para o emagrecimento, eu dei uma viajada aqui, né? Mas voltando para o emagrecimento, como é que esses pensamentos ruins te destroem? Então, quantas vezes você não fica pensando, eu não consigo? Já comecei várias outras coisas e nunca terminei. Já comecei vários tratamentos e não terminei. Eu não sou capaz. Toda a minha família é de obeso, por que que eu vou ser diferente? Eu tô feliz do jeito que eu tô. Só que chega à noite vai chorar. Chega no provador de roupa, não consegue a roupa que quer. Vai no médico, exames cada vez maiores, cada vez mais problemas. Mas tá feliz. Então esse tipo de pensamento também te destrói. Então como resistir a esse tipo de pensamento? Entendam que vocês vão precisar resistir primeiro aos pensamentos antes de resistir às situações de tentações propriamente ditas. Quando você alimenta esse tipo de pensamento o dia inteiro não, porque ninguém fica pensando o tempo todo nisso, mas todos os dias você alimenta esse tipo de pensamento. Não dá certo, fica ali olhando o Facebook, o Instagram da Graciele Lacerda, Gabriela Pugliese, quem mais? Sei lá, dar exemplo aí de gente fit. Graciele Lacerda, que é minha ídola, amo a Graciele Lacerda. Graciele Lacerda,
Não consigo pensar em ninguém mais fit. Tem uma menina que eu sigo fit sem neura, fit sem frescura. Por que eles conseguem e eu não? Entende? Por que eles conseguem e eu não? Olha o tamanho do vitimismo. Entendo? Saiam da posição de vítima. Primeira coisa, né? A gente tem que sair da posição de vítima. Mas como resistir a estar na posição de vítima? Porque estar na posição de vítima é ótimo, é a melhor coisa do mundo. Todo mundo te olha com dó, todo mundo vai te falar uma palavra de conforto, todo mundo vai te abraçar. Enquanto você está vítima, você tem a atenção da sociedade. Entenderam isso? Olha como que é gostoso ser vítima. Enquanto você é vítima, você tem a atenção da sociedade. As pessoas estão em cima de você, as pessoas estão te bajulando. Mas isso está te fazendo realmente bem? A longo prazo, qual que é o período? A longo prazo, quanto que isso vai te trazer bem? Nenhum. Porque você está ali chorando, comendo, engordando. Daqui a 2 anos você vai estar maior. Vai ser mais difícil voltar. Tem alguém buzinando lá fora. Mas eu não vou atender porque eu tô conversando com vocês. Então, posição de vítima nem sempre é bom. Como então que eu vou começar a resistir? Como que eu vou começar a praticar? Então, a partir daqui, anota aqui o exercício prático, tá? Como eu falei, se você for contar só com o seu córtex frontal, só com a razão, vai ser muito difícil, porque um dia essa razão vai cansar. Mas você tem que começar a se observar, dia após dia, situação após situação, tá? Como que você vai pensar, como que você vai se sentir, né? Isso você tem que treinar. Não adianta você fazer hoje e amanhã você não fazer. É um treino, é um músculo. Tá? Então você tem que começar a sentir as sensações do seu corpo. Um vício que é meu, que eu vou abrir para vocês hoje. Eu sou viciada em celular, em rede social. Às vezes eu fico muito tempo passando feed, stories, sem nada, sem acrescentar em nada na minha vida. Era uma dependência minha que estava me travando. O que eu estava buscando com isso? Por quê? Por detrás de uma resistência, sempre que você não consegue resistir a alguma coisa, sempre que você não consegue resistir a um doce, sempre que você não consegue resistir a um pensamento ruim, mulheres que não conseguem resistir a um abusador, quando ele está na forma romântica, é porque elas têm uma carência. Isso é fato. Isso a ciência mostra. Isso a ciência comprova. Cada vez que você não consegue resistir, é porque você tem uma carência. E não adianta você falar que não. Você não precisa acreditar em mim, não. Começa a praticar. Eu estou te pedindo, duvide do que eu estou te falando. Começa a praticar isso agora. Começa a praticar isso agora. Tá? Então, como que eu vou descobrir qual a carência que eu tenho? Para, respira e pensa em tudo que o teu corpo está sentindo. Eu tô com muita vontade de comer o doce, pelo amor de Deus. Aí fica lá chorando porque eu não consigo, eu sou ruim, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter força de vontade. Fica se criticando. Sabe? Fica naquele diálogo interno que não vai levar em lugar nenhum, que no final das contas vai comer o doce. Tá? Então, muda do teu lado crítico pro teu lado curioso. Só aí já vai ter tempo do teu cérebro oxigenar e gerar serotonina, que é o hormônio do prazer. Então para, quando você tá com aquela... começou a brigar com você. Eu pego... Calma. Antes de pegar, vamos ver uma coisa aqui. Fala com você. O que você tá sentindo? Eu tô sentindo angústia, o coração palpitar, salivação, a respiração ofegante. Por que você tá sentindo isso? Comece a se questionar. Comece a ser curiosa. Nossa, eu tô aqui, né? Vou voltar no exemplo da menina que queria matar o marido. Se ele morresse, isso. Por quê? Aí, sabe, começa a... Mas se ele morrer, eu vou sentir o quê?
Por que eu tô querendo que ele morra? Porque eu tô querendo me sentir vingado. Por que você tá querendo se sentir vingado? Sabe, começa a descascar a cebola, né? Mas por quê? Começa a descascar a cebola. Só nesse momento que você fica curiosa, você já distraiu o teu cérebro. Entendeu? A virada? Então, o que você... Quando uma pessoa tá... Vamos voltar ao exemplo do doce. Desesperada por um doce. Eu quero comer. Mas por quê? O que eu tô sentindo? Eu queria comer o doce porque eu tô sentindo falta de uma pessoa. Aquela pessoa me fazia fazer bem e ela gostava de doce. Então, na verdade, não é o doce. Na verdade, eu queria a companhia daquela pessoa. Não, eu queria comer um doce porque eu tô estressada, o dia foi cansativo, isso, aquilo, e eu tô estressada, o chefe brigou. Na verdade, o que você tá querendo com aquele doce? Se você tá estressada, no mínimo você tá querendo relaxar. Aquele doce te traz a sensação de relaxamento. Entende? Então é a carência, a paz. Isso, até aqui, tudo que eu falei pra vocês, eu já sabia. E eu vou falar uma coisa agora que mexeu muito comigo. Eu assisti uma palestra e eu fiquei muito na dúvida se eu falava ou se eu não falava, mas eu vou contar pra vocês, porque eu acho que pode fazer diferença na vida de alguém. A partir daqui o negócio é mais embaixo. Toda vez que eu entendi no meu caso, que pode ser o teu caso também, que cada vez que eu ficava ansiosa, na verdade eu acho que não era ansiosa, ansiosidade não era o meu termo, né? Fala ansiosa porque é uma palavra normal. Hoje em dia tá normal todo mundo ser ansioso. Nossa, muito normal todo mundo ser ansioso. O que você tem? Ansiedade. Eu não tenho. Aí, né, você vai estudar, ansiedade é ligada ao medo. Tudo que é uma forma ansiosa, ansiedade e medo anda assim, ó. E eu não sou de ter medo. Eu sou uma pessoa até meio fora da curva demais. Às vezes eu faço as coisas e depois eu vejo no que vai dar. Só que eu tinha muito estresse, muito cansaço físico e mental. Entende? Então, o meu problema não era ansiedade, era estresse. Muitas vezes eu fiquei com raiva, cansaço, fadiga. Então, antes de você sair falando que você está com ansiedade, começa a ligar os pontos aí. É ansiedade? É medo de alguma coisa mesmo? Ou é fadiga? Entendo? Dê os nomes certos aos bois. E muitas vezes eu não consegui resistir a, por exemplo, um açúcar bem bom. Nem que fosse um leite com Nescau, com pão. Tá? E eu nem gosto de Nescau. Não conseguia resistir a um lanche super gorduroso. Muitas e muitas vezes. E o que eu tava buscando com aquilo? Talvez alívio, talvez paz, talvez tranquilidade. Aquele pouquinho de tempo. Porque é um pouquinho de tempo. Você vai sentir aquele alívio ali. Mas é a longo prazo. A longo prazo você vai ficar estressado de novo. A longo prazo você vai ficar ansioso de novo. Aí você vai procurar o quê? Pensamento ruim. Vai procurar comida. Vai procurar xingar alguém, né? Tem gente que não consegue resistir a um bom extravasamento, né? Xinga. Fala as coisas sem pensar, tira totalmente o filtro que está entre a boca e o cérebro e fala um monte de coisa que não deveria ter falado. Tem gente que não consegue resistir a isso. Olha que dificuldade. Mas por quê? Porque aquilo traz a curto prazo para a pessoa um conforto instantâneo. Instantâneo, na hora. Mas e a longo prazo? A longo prazo isso vai se piorando. A longo prazo a pessoa vai engordando. É ou não é?
Faz sentido ou não faz? Ai, tomar só essa cervejinha esse final de semana, fico feliz, fico relaxada. Mas a longo prazo. Daqui a 3 meses. Daqui a 1 ano. Daqui a 2 anos. E eu entendi numa palestra, numa live assim como essa, que por detrás de toda carência tem uma desobediência. Enquanto era só carência, que era só a parte da vítima, tava tudo legal, né? Mas por trás de toda carência tem uma desobediência. Que é você... eu tô bem travada, realmente. Eu não queria falar nesse assunto porque... por alguns conflitos internos que eu tive, mas eu vou falar. Talvez você tá precisando, você que assistiu essa live até aqui, você precisa ouvir isso. A desobediência, vamos pensar, cada vez que você tem uma carência, você está precisando de alguma coisa e está superando com outra. Você está precisando de paz, está buscando a paz na comida. Essa é a desobediência. Você está procurando a paz no lugar errado. Aonde você realmente encontra paz? 3, 2, 1, vamos ver se você sabe a resposta. Os braços de Deus. Você vai buscar seus pensamentos ruins para se vingar da pessoa, para esquecer a pessoa. Já pensou se o marido dela morre, ela se sente vingada e ela acha que ela vai conseguir esquecer a pessoa. Mas se ela buscar o esquecimento nos braços de Deus, né? Se ela procurar o amor que aquela pessoa deu tanto, né? Porque ela só existe ódio onde um dia teve amor. Se ela odeia tanto é porque ela queria buscar de alguma forma enterrar aquele amor. E ela não se sente mais amada. Né? Hoje, se ela tá com essa raiva toda é porque ela não se sente mais amada. Mas ela tem que buscar amor nos braços daquele que é o amor puro. Nos braços de Deus. Tá buscando paz. Tá buscando alívio do estresse. É nos braços de Deus que você encontra tudo isso. E muito mais. Então, por detrás de toda resistência tem uma carência. Por detrás de toda carência tem uma desobediência. Então, vamos pensar em 3 passos para vencer para conseguir resistir, para se livrar dessas tentações. Primeiro, você tem que se acalmar. Né? Quando você entra naquela briga, pega, não pega, né? No caso do doce, vou comer um doce, não vou, e fica naquele briga, naquele discurso interno terrível, interminável, que quando termina no doce. Em vez de você começar a brigar, se criticar, que na maioria das vezes nós nos criticamos, começa a ficar curioso. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo fadiga, dor no peito, coração apertado, respiração ofegante. O que eu quero com tudo isso? Eu quero acalmar esses alívios, eu quero me acalmar. Primeira coisa, né? Quando você começa a ser curioso, você começa a respirar. Então, se você não tá conseguindo se acalmar de jeito nenhum, comece a respirar. Respirar profundo, de qualquer jeito mesmo. Sabe? Respirar mesmo. Só daí você já vai ter uma leve melhora. Né? Você vai oxigenar os seus pulmões, o teu cérebro. A respiração, né, na palestra que eu vi, é o próprio Deus se manifestando dentro do teu corpo. Né? Porque quando Deus criou o homem, o que ele deu, né, para que, né, moldou o Adão do barro? E que ele deu? Como que ele deu vida? Soprou o ar da vida em suas narinas.
Busque a Deus, nem que seja começando respirando melhor. Se acalma, começa a entender. Nossa, por que eu quero tanto este doce que vai me prejudicar neste momento? Cara, eu tive um dia estressante. Tô precisando relaxar. Tô precisando me acalmar. Serviu muito pra mim. E eu hoje faço isso em forma de exercício. Não pense vocês que eu já sou aquela pessoa evoluída, que tudo dá certo na vida, que não se zanga. Nossa, o que eu mais falo aqui dentro de casa é palavrão. Deus que me livre, eu tenho que me livrar desse vício. Eu tenho que resistir ao ato de falar palavrão. E eu vou me exercitando. Às vezes, o que eu quero por detrás de um palavrão? Eu quero extravasar, eu quero me acalmar. Pra mim, quando eu falo, aquilo ali sai, eu me acalmo e... Entende? Eu quero alguma coisa. Preciso de uma recompensa instantânea. Preciso de paz, preciso de aumento, acalento. E essas coisas, realmente, eu só encontrei na paz de Deus. É pedir colo. Sabe quando você tá no pior momento da tua vida, que parece que o coração vai sair pela boca? Aí você faz 1000 coisas. Aí você vai no armário de remédio, revira os remédios, revira isso, aquilo, e fica ali, e não faz o óbvio. Eu tenho feito muito isso. É me fechar. Eu falo, Deus, eu não aguento mais. Me pega no teu colo e me acalma. Porque não é no doce, não é no palavrão, não é no celular, tô falando só os meus vícios, hein, gente? Não é no celular que eu vou encontrar essa paz. É só no teu colo. O que é o amor? Eu vou encontrar amor de nenhuma espécie aqui na Terra que vai me satisfazer tanto quanto o amor de Deus. O amor, muitas pessoas buscam o amor. E o amor a gente não busca. Amor nós somos. E eu me emociono. Eu de verdade fiquei muito relutante ao falar isso. Ao falar de Deus, porque eu não quero de forma alguma falar o nome de Deus em vão. Mas se eu tô falando que isso me foi somente isso que me supriu, somente não porque é imensidão, o amor de Deus é imensidão, não é somente. É porque talvez alguém aqui tá precisando ouvir isso também. Faz sentido isso que eu tô falando? Se isso tocou teu coração, se você assistiu até aqui, me fala. Me fala que eu vou ficar muito feliz em saber. Então, basicamente, os 3 passos para resistência. Se encontrou em um período de resistência, seja curioso em vez de ser crítico. Se questione o que você está querendo com aquilo, com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de comida, com aquele tipo de pessoa que às vezes você sabe que vai te fazer mal, mas você quer estar ali 5 minutinhos perto. O que você está buscando com aquilo? Não tem outra forma de você suprir isso? Eu digo que tem. Se você não encontrou nenhuma, é porque ela tá aqui, ó. Isso aqui vai suprir tudo o que você precisa. Fez sentido isso que a gente falou hoje? Se você gostou dessa live, por favor, me avisa, me fala, que eu vou ficar muito contente em saber. E vamos mudar essa energia, vamos dar um grito, vamos pular, né? Eu tinha uma amiga que falava assim, a gente tem que começar o grito que nem... o grito. Tem que começar o dia igual paraguaio, né? Der aquele grito, pipo, bom dia, abrir a janela, bom dia, luz do dia. Meu filho um dia me falou assim, mãe, olha, acorda, o sol já nasceu, né? Deus já colocou o sol no céu para mostrar que ele vive, que ele é bom. Olha só o poder do conhecimento na criança de 4 anos, José. E
Eu tô muito feliz. E esse é um passo, né? Resistência, acho que é um dos principais passos para o emagrecimento consistente. E a gente tendo esse autoconhecimento, nós, né? Porque que o emagrecimento você tem que ter muita consciência do que é interno. Então, você tendo esse autoconhecimento, você já é meio caminho andado. Então, por que você não resiste a tal coisa? A um doce, a uma comida, a uma confraternização, a uma cervejinha. Comece pensando por aí. O que você está querendo com aquilo? E encontre outra forma de suprir aquela necessidade. Ah, é amor que você está procurando? Se for amor, meu bem, não tem outra fonte, só Deus. Mas era isso aí. E a partir do dia 1º de novembro, gente, eu vou estar iniciando outra turma do Destravando o Emagrecimento. Quem quiser participar, nós já tivemos no começo do ano excelentes resultados em grupo, né? O grupo foi uma das formas que eu senti mais resultados. Já trabalhei de forma individual, já trabalhei em grupo com clientes. E em grupo é uma forma linda de se ver resultados, porque uma pessoa apoia o outro, né? Acaba gerando aquela concorrência saudável, né? Você encontra o que os outros, na sabedoria dos outros, algo que possa servir para você. É o momento de você desabafar, de você despertar coisas que você não consegue desabafar na tua casa, de incentivar, de encontrar aquele incentivo que muitas vezes você não encontra em casa, certo? E eu, ao longo da semana, ao longo do dia, eu vou dando mais informações de como vai acontecer o grupo, e eu tô muito feliz. E se liguem nessas manhãs da virada, que vai virar muita chave por aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande beijo e até mais.